Boa noite, amada Igreja do Senhor. Na paz de Cristo, na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Aos internautas. Se tem algum visitante aqui, caso tenha, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E mais uma noite, Deus nos abençoará pela sua misericórdia. Peço que o amado pastor Afrânio leia Mateus 4, 18 e 19, depois ore. Por favor, meu pastor. Mateus 4, 18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra que agora nos será ministrada. Como igreja já recebemos, já largamos o coração e focamos a nossa atenção, a nossa total rendição, a reverência da tua palavra, que com certeza o Senhor já colocou no coração da sua missionária, já devidamente ungida pelo Senhor, e que com certeza nos trará aquilo que Deus já colocou em seu coração. Desde já agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, vamos dar uma pequena introdução neste texto, mas o foco é a caminhada de Pedro. Pedro é uma fonte inspiradora para quem confia no seu mestre até o final. Pedro é uma fonte inspiradora para aquele que se deixou moldar pelo seu mestre até o final. Pedro é uma fonte inspiradora para que o governo de Cristo reinou na vida dele e reine na nossa vida até o arrebatamento. Pedro é sim um discípulo admirável, porque ele deixou Jesus Cristo tratar toda a sua vida. Ele deixou Jesus Cristo moldar a sua vida. Ele permitiu que o reino de Cristo fosse absoluto na sua vida. E a vida de Pedro, o discípulo Pedro, nos traz lições, direcionamentos tremendos para a glória do Senhor. Igreja linda, antes de entrarmos na introdução, para irmos para o foco do Senhor, o Espírito faz a seguinte pergunta: será que eu tenho percebido mesmo os últimos dias? Será que eu tenho me atentado para os fatos internacionais? Será que eu tenho percebido mesmo que a qualquer momento nós sairemos desta terra? Será que eu tenho sentido na minha alma a tal ponto que verifico que a minha santidade deve estar brilhando no sentido da prática da palavra? Será que eu durmo e acordo e não estou percebendo que a qualquer momento Deus tirará a sua igreja da terra? E Ele está me dando tempo para que eu suba devidamente? Ou estou nos bancos das igrejas, já falo de forma geral, não entendendo culto, não entendendo palavra ministrada, não percebendo a urgência da presença de Cristo. Queridos, aqui nesse texto fala do chamado dos discípulos, mas quero me prender, o meu foco é Pedro. E o que é mais lindo, que no 19, Deus diz bem assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha o projeto de Deus. Olha o projeto já acabado. Pescadores de homens. Propósito. Projeto acabado.
fundamento do chamado que Deus nos resgatou para sermos usados, para resgatarmos outro. Mas o que eu quero chamar a atenção não é o projeto no coração de Deus já acabado, no sentido do que Ele projeta para nós, se deixarmos. É exatamente esse tratamento, esse discipulado, essa obediência, esse crescimento, essa purificação, esse aperfeiçoamento para sermos pescadores de homens e sermos ferramentas tremendas na mão de Deus. Muitos esqueceram o projeto de Deus para a sua vida e estão com seus projetos sentados no banco de uma igreja. Pedro se deixou moldar por Cristo e concluiu o que Cristo queria dele. E pego 3 coisas nessa introdução para entrarmos na vida de Pedro. Vinde após mim. Ora, isso é relacionamento. Isso é discipulado até o final. Isto é comunhão, apego, temor e tremor na visão do Mestre sobre nossas vidas. É suportar o peso da cruz até o final. É segurar no seu coração o peso da cruz até o final. Vinde após mim. Ou seja, não permitir que as purificações, que as lutas, que as batalhas, que as adversidades roubem o objetivo do projeto de Deus para a tua vida. Onde muitos por aí afora já colocam de forma ampla e aqui dentro, se não vigiar, já se perderam. Não sentem mais o Mestre como se deve sentir. Não percebe mais o projeto do Mestre como se deve sentir. Não se importa mais com o plano do Senhor para a sua vida como se importava algum tempo atrás. Vinde após mim é relacionamento. Vinde após mim é suportação de cruz. Vinde após mim é treinamento, é aperfeiçoamento. Porque tem uma parte dessa geração que quer dar tempo para Deus do seu deserto. Quer dar tempo para Deus da sua dor. Quer dar tempo para Deus da sua luta. Quer dar tempo para Deus da sua purificação. Quer dar tempo para Deus, para Ele resolver, porque se Ele não resolver, não é mais crente. Porque se Ele não resolver, não obedece mais à liderança. Porque se Ele não resolver, se torna rebelde. Ou porque se Ele não resolver, muda a rota do discípulo. Vivemos uma geração que o inimigo tem pego muitas pessoas dentro da igreja. E que se nós não vigiarmos o crescimento que Deus quer de nós, viram manchas no nosso coração, viram mágoas no nosso coração, viram tristezas no nosso coração, mas porque não entenderam a purificação que Deus quer fazer, como fez com Pedro. Depois vamos ver o que Pedro passou. Pedro entendeu que o Mestre estava fazendo um lindo trabalho dentro dele. E vivemos uma geração, uma parte dela, que não quer se deixar tratar por Deus, não quer se deixar moldar, não quer se deixar purificar, porque dá um tempo para Deus. Vinde após mim, e ele diz, farei pescadores de homens, ensino, doutrina, conselho, palavra, entendimento divino e não humano. Doutrina, palavra, vida, apego, compreensão, discernimento perfeito. E ele puxa uma coisa linda aqui. Por que ele coloca pescador? Ora, o pescador enfrenta tempestades, ventos, frio, cansaço. E quando há tristeza por não ter pego o peixe, no outro dia ele se reabilita de novo para pescar, porque ele precisa do peixe para poder se alimentar. Isso me faz lembrar uma história, isso foi fato. Um jornalista foi entrevistar um soldado no seu posto. Estava tendo um conflito civil ali, estava tendo um conflito. E ele estava ali, dia e noite, ele precisava ficar ali, guardando o posto onde ele estava. E era frio, era chuva, e ele estava ali, isso chamou muita atenção do jornalista. Aí o jornalista falou bem assim, deixa eu aliviar um pouco o peso desse soldado que ele está ali, enfrentando tempestade, enfrentando assim adversidade, frio.
Se Deus te dissesse agora, faz um pedido, que pedido você faria? O jornalista estava esperando algo que ele já estava no seu coração, que como humano ia pedir aquilo, caso ele falasse e confirmasse. E o soldado virou para ele, ainda assim, cansado, com frio, mas na postura dele, baqueado com as lutas, mas na postura dele. Ele virou para o jornalista e disse bem assim, sabe o que eu pediria para Deus? Me renove amanhã. Me renove no amanhã para que eu possa continuar minha missão. Me capacite hoje para que eu possa continuar o amanhã. Ele tinha tudo para dizer bem assim, eu quero sair daqui da minha missão. Eu quero sair daqui, eu quero ir para outro canto. Chega, eu já fiz a minha parte. E isso impactou o jornalista de tal forma. Deus escolhe e faz uma simbologia de pescadores, porque toda noite eles enfrentavam tempestades. Mas essa tempestade era uma forma que Deus permitia para trazer grandes lições aos pescadores. E não pegavam peixe. E no outro dia voltavam com a mesma visão, com a mesma posição, com a mesma força. E eu vejo isso em Pedro. Eu vejo isso em Pedro. Eu vejo em Pedro a raiz do discípulo. Eu vejo em Pedro a raiz da obediência. Eu vejo em Pedro a raiz de consertar rotas. Eu vejo em Pedro a raiz de fazer como Deus quer e da forma que Ele quer. O pescador, ele enfrenta fortes ventos, depende dos estágios da estação. Ele depende. Não é chegar assim, não, vamos pegar um peixe, joga a rede e pegou peixe. Não é assim, não. Ele tem que ver o estágio das estações. Ou seja, ele depende de um clima, depende de um momento. O discípulo, ele depende do seu Deus. Ele vive pelo seu Deus e depende. O pensamento exato do seu mestre é o motivo de vida dele. A direção exata do seu mestre é o motivo de vida dele. A visão exata do seu mestre é o tipo de vida dele, não tem outra. Ele não é independente. Ele é dependente daquela estação porque precisa dela. O discípulo é dependente a Deus. É dependente para ele instruir, para ele direcionar, é dependente em tudo. Em concertos, em acertos, em tudo. E o terceiro ponto do pescador, a vida dele está no mar para apanhar peixes. Ele não vive sem isso, é o seu sustento. O que é interessante é que o peixe é o símbolo do cristianismo. E na estrutura grega, peixe, colocada pelo início por cada sílaba de forma vertical, acrótico, se eu não estou enganada, ali traz, Jesus é o Filho de Deus Salvador, Ele é Senhor. Então, da mesma forma que o pescador depende do peixe, aí o Senhor faz uma comparação, eu vos chamo para serem pescadores de homens. Eu chamo para que a vida do cristianismo, a vida do Filho, foque e salve esses homens. E Pedro tinha isso definido na sua vida. Pedro tinha isso definido. De forma linda. E ele diz, chama a Simão, que o nome Simão vem do grego, chamado Pedro, de Betsaida. Pedro não tinha noção do que ia acontecer com ele. Pedro não tinha noção da caminhada cristã. Pedro não tinha noção que ele ia ser tão lapidado pelo mestre. Pedro não tinha noção. E antes de voltarmos para as experiências tremendas que Pedro teve, vamos projetar mais para o futuro, em Atos, quando diz, lá em Atos 2, quando Deus derrama o seu Espírito e batiza os seus discípulos. Pode ver no texto. Quem foi a primeira pessoa que ergueu a voz para falar do poder derramado de Deus foi Pedro.
Pedro se ergue, depois das experiências que ele passou do crescimento, e vamos daqui a pouco voltar para lá, mas para entendermos o projeto de Deus na vida de cada pessoa, o Pedro é o primeiro a levantar a voz e explicar o que estava acontecendo naquele derramamento do Espírito. Logo em seguida, Pedro, erguendo sua voz e doutrinando e falando poderosamente, que podem ver o texto, as pessoas se maravilharam e diziam: quem é este homem? O que nós temos que fazer? Aí Pedro dizia bem assim: arrependei-vos. Ou seja, Pedro entendia o que era o arrependimento. Pedro entendia o que era consertar rotas. Pedro entendia o que é ficar com a mente de Cristo e fazer o que Ele pede. Sabe o que vocês têm que fazer? Arrependei-vos. E ele falava com tanta autoridade, porque ele viveu isso na sua caminhada cristã. Ele se arrependeu, ele se recompôs. Ele continuou a caminhar como um discípulo verdadeiro. Igreja linda do Senhor. E logo em seguida, depois de Pedro erguer a sua voz, ele e João estão subindo no templo e um coxo de nascença, ele está ali pedindo esmola, ele esperava esmola. E se aproxima Pedro e João, ambos fitam para ele. E Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta no nome de Jesus. Será que eu posso hoje fazer uma reflexão da minha vida e ter esse poder, ter essa autoridade, ter esta vida em mim para dizer para qualquer coxo espiritual ou qualquer coxo físico, se assim Deus quiser que faça essa cura: será que eu tenho isso? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta no nome de Jesus. Será que eu tenho essa vida, essa estrutura espiritual para falar isso? Hoje é o inverso. Muitos têm riquezas, muitos têm seus serviços, muitos estão ocupados com ele, que não pode falar isso para quem necessita de algo do reino de Deus. Igreja linda e amada. E logo em seguida, Pedro continua caminhando com essa postura, com essa vida, com esse entendimento que Deus deu para ele. E Pedro, mais na frente, cheio do Espírito Santo, começou a falar de Deus. Olha onde Jesus levou Pedro. Olha onde Pedro foi parar. Olha o coração de Pedro, o que resgatou e conseguiu com o seu mestre. Igreja linda. E mais na frente, Pedro e João continuam sua caminhada. E lá em Samaria, as pessoas também receberam o batismo com o Espírito Santo pela imposição dos apóstolos. E o Simão Mágico ficou maravilhado com aquele poder e quis comprar. Aí vem o Pedro, que foi tão impactado. Vem Pedro, que foi tão tocado. Vem Pedro, que foi tão lapidado pelo mestre. Tu queres comprar o dom de Deus? Arrependa-te. A palavra arrependa-te estava tão viva diante de Pedro, que ele sabia exatamente o que significa arrependa-te. Mesmo andando com Cristo, mesmo estando junto com Cristo, ele não perdeu, isso ficou lacrado no seu coração. Arrependendo, ficando unido com Cristo, fazendo o que Ele pede, próximo dEle. Arrependa-te. O início foi muito difícil, gente, para Pedro. Jesus tinha um lindo trabalho, como Ele tem um lindo trabalho para nós, mas eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar Deus purificar, tirar tudo que atrapalha o bom andamento do discípulo. Tudo que o Espírito Santo está nos ensinando diariamente. Tudo que o Espírito Santo está dizendo. Por isso que devemos atentar para os últimos dias. Jesus pode fazer tudo e faz, mas Pedro deixou.
E ele poderia não deixar, humanamente falando. Estaria completamente errado. Mas ele tinha uma raiz do chamado. Ele tinha uma raiz de discípulo. Ele sabia o que ele queria com seu Deus. Igreja linda. E ele deixou. Por isso eu digo que Pedro é uma fonte inspiradora. Ele deixou Cristo corrigir rotas, ele deixou Cristo moldá-lo, ele deixou Cristo limpá-lo, ele deixou Cristo purificá-lo, ele deixou Cristo trabalhar. Sabe qual é? Apenas falando uma parte do culto maravilhoso que o pastor Gabriel falou dos discípulos aqui. Uma das características é ele se deixar trabalhar, que ele falou aqui. Ele se deixa trabalhar. Ele busca o Senhor, ele se deixa trabalhar, ele busca para Deus mostrar os caminhos que ele precisa de mudanças. Igreja linda. Por isso que eu digo que Pedro é uma fonte inspiradora. Porque ele deixou completar a boa obra. Deixou Deus consertar a postura. Tirar traições. Traições para com a sua palavra. Traições para com o seu reino. Traições para com o seu mestre. Deixou Deus purificar e trabalhar isso de forma linda. Pedro não se deixou vencer por Satanás. Que coisa tremenda. Pedro não se deixou. Houve uma influência, mas ele foi reorganizado imediatamente por Cristo. Ele não se deixou influenciar por Satanás. Ele não se deixou vencer, melhor colocando, houve uma influência. Ele não se permitiu vencer e ser uma ferramenta nas mãos de Satanás. Tinha tudo para desistir, humanamente falando. Discípulo sincero com ele mesmo. Cada erro dele o mestre mostrava. Ele, opa, eu tenho que corrigir. Cada ação dele o mestre mostrava, opa, eu tenho que corrigir. Eu não posso viver mais assim. Eu não posso continuar com esse engano no meu coração. Eu não posso continuar com essa postura no meu coração. O Senhor está falando, eu tenho que corrigir. Você não vê Pedro rebelde. Você vê Pedro impactado. Como nós somos. Pois todos nós temos um pouco de Pedro dentro da gente. Que é a natureza humana. Você não vê Pedro revoltado. Você vê Pedro impactado. Igreja linda. Pedro venceu suas fragilidades, seus pecados, enganos. Ele foi vencendo com Cristo. Teve desertos, teve tratamento para ele. Coisas difíceis. Mas ele sabia quem ele era. A Bíblia diz que a fé de Pedro seria provada. E foi. Lá em Lucas 22, 31 a 34, o Senhor fala, Simão Pedro, que Satanás reclamou, vai peneirar como trigo. Eu, porém, roguei para ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando se converteres, fortalece os teus irmãos. Será que eu posso ser sincera comigo e dizer que eu não sou convertida em uma área? Que eu não sou convertida em outra área? Que eu não sou convertida em outra área, ou que verdadeiramente eu não sou convertida? Será que eu sou sincera para falar isso para Deus? E deixar Deus mudar? O próprio Cristo fala, Pedro, quando tu te converteres, tu fortalecerás os teus irmãos. Foi o que Pedro fez. Igreja, Pedro estava seguindo Jesus, porque o íntimo dele queria mudanças. Sabe qual é a maior beleza de um discípulo? É porque ele quer mudanças. Ele quer mudar. Ele não quer continuar mais ser como ele era. Ele não quer mais continuar fazendo o que ele fazia. Ele não quer mais continuar errando como ele errava. Ele deseja mudança. E Pedro tinha isso no seu coração. Satanás o acusava. E Deus queria reabilitar. Satanás fez de tudo para ter Pedro nas suas mãos. E o Senhor teve nas suas. Satanás fez de tudo para que Pedro fosse um discípulo dele e não foi.
Pedro foi discípulo de Cristo. E que discípulo? Igreja linda. Igreja linda do Senhor. E Satanás estava marcando Pedro como alvo. Não, esse aqui tem características carnais. Não, esse aqui eu vou pegar. Esse aqui. E Pedro lutou. Sabe o que eu fico impressionada, igreja? É que quando Deus começa a fazer uma obra linda, um tratamento lindo, independente do tempo, a tendência é de a gente fugir ou não querer. A tendência é de a gente se saturar. A tendência é de a gente cansar. A tendência é de a gente não aguentar mais. É verdade. Isso vem sobre a nossa natureza humana. Mas Pedro não esquecia que ele era um discípulo. Ele não esquecia que ele estava na frente do mestre. A beleza do mestre, a direção do mestre, com certeza renovava Pedro a cada dia. Ele começou a entender a linha de obediência. O diabo não está brincando conosco, igreja. O diabo não está brincando comigo nem contigo. Ou eu vivo o evangelho como Deus quer, ou o inimigo encontrará brechas na minha vida. Ou eu tenho consciência que eu venho para a casa de Deus para ser discipulado, ou o diabo me discipula. Ou eu tenho consciência que eu preciso me revestir, me encher de poder, ou meu coração se encherá de engano, ou meu coração se encherá de lamúria, ou meu coração se encherá de queixume. Se eu não reverter esse quadro, eu vou ser contra Cristo, como Pedro tentou ser contra Cristo e foi impactado por Cristo e entendeu a sua posição de discípulo. Igreja linda do Senhor. Tua fé será peneirada, chocalhada, Pedro. O trigo, quando é peneirado, antes ele é triturado para jogar na peneira. Porque a peneira vai tirando a palha, a casca, e fica só o trigo depois de ele totalmente amassado. E fica só o trigo. É o que ele faz conosco todos os dias. Eu imagino como uma peneira chacoalhando. Pedro foi chacoalhado. Pedro foi mexido. Pedro, houve uma revolução espiritual dentro de Pedro e cabia a ele desejar ou não. Cabia a ele querer ou não. Cabia a ele praticar ou não. Cabia a ele viver o que Deus pede ou não. E no final, vemos a obra linda que Deus fez em Pedro, porque ele deixou, é importante dizer isso, ele deixou Deus tratar sua vida de oração, ele deixou Deus tratar sua vida de discípulo, ele deixou Deus tratar sua vida em comunhão com ele, ele deixou Deus tratar sua vida no corpo, ele deixou Deus tratar. Igreja linda. E Pedro não esmoreceu porque ele tinha uma promessa: eu vos farei pescadores de homens. Lá em Lucas 22, 29 a 30 diz assim: assim como meu pai confiou um reino, eu vou-lo confio. E esse conferir, no grego, é transportar por canais. Transportar por determinado canais. O Senhor conseguiu transportar Pedro para Petros, para uma pedra firme, uma pequena pedra firme. O Senhor conseguiu transportar o discípulo Pedro com seus pecados, com seus erros, num discípulo forte. O Senhor conseguiu transportar e mudar a vida de Pedro para um homem cheio do Espírito. Porque Pedro tinha a raiz de discípulo. Quem é discípulo vai buscar se encher do Espírito. Quem é discípulo vai buscar reavaliar a sua vida de oração. Quem é discípulo vai buscar reavaliar a sua vida na palavra. Quem é discípulo vai buscar reavaliar a obediência. Quem é discípulo vai buscar reavaliar qualquer engano que haja dentro do coração. Igreja linda. Deus estava fazendo uma grande obra na vida de Pedro. O diabo diz, ele é palha. Jesus, não. Ele é descartável. Jesus, não. Eu vou acabar com ele. Jesus, não.
ele será o meu discípulo. Jesus não, porque ele vai provar isso. Ele vai provar isso. Eu lembro aqui Jesus no Getsemane, em João 18, de 10 a 11. Judas traindo a Cristo. E foi levado um pilotão para prender Cristo. E Pedro pega uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus vai e diz a Pedro: mete a espada no lugar. Não beberei eu porventura o cálice do meu pai, Pedro? Mas o ensino: Pedro, não são tuas armas. Pedro, não é o teu jeito. Pedro, não é a tua forma. Quem direciona a igreja sou eu, Pedro. Quem governa a igreja sou eu, Pedro. Não é do teu jeito. Mais uma exortação forte para Pedro. Mais um culto forte para Pedro. Por acaso não quer que eu complete a missão que meu pai me deu, Pedro? Você vê Pedro dizer bem assim: eu não concordo contigo. Você vê Pedro dizer bem assim: aqui, eu não aguento mais, eu não vou mais andar contigo. Você vê Pedro dizer bem assim: está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Igreja linda, se não vigiarmos, em alguns momentos somos parecidos com Pedro. E temos que nos arrepender. E temos que nos santificar. E temos que buscar. E temos que entender que Ele nos chamou para pescar homens. Para ganhar vidas. Para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Igreja linda. Pedro tentando impedir os propósitos de Cristo. O jeito, a forma de Deus, ele tentando impedir. Sendo influenciado. Por isso que Satanás estava de olho nele. Lutando no reino com armas carnais. Muitos ainda estão na caminhada cristã, ainda com a visão humana. Não pode. Muitos ainda estão sentados no banco de uma igreja, vivendo seus sonhos e projetos. Deus não tem nada contra isso. Mas se eu não perceber o objetivo da minha salvação e para que eu fui chamado, ou chamado, eu darei conta disso. Porque Deus é sério, gente. Deus é sério. E quanto mais você busca Ele, mais você treme. Quanto mais você busca Ele, mais você encontra débitos. Quanto mais você busca Ele, mais você entende a sua estrutura de santidade. Igreja linda. Eu imagino Jesus dizendo assim: está me estranhando, Pedro? Eu ir contra o meu reino, está me estranhando, Pedro? Eu ir contra a vontade do meu pai, está me estranhando, Pedro? Se Jesus não para Pedro ali, Pedro teria consequências gravíssimas na vida dele. E aí ele trata em Pedro a soberba, o defender o mestre. Ele vai cuidando de Pedro. Ele não super se valorizar. Vai cuidando do coração de Pedro, para ele entender a excelência da obediência, a excelência do chamado, a excelência da submissão, a excelência da vida com Ele. Ele vai quebrando Pedro. Será que Deus não tem nada para quebrar dentro de nós? Todo dia Ele vai falando conosco e todo dia Ele vai purificando e endireitando rotas. Na minha vida, na nossa vida, igreja linda. Aí na terceira parte, já Pedro passando por tudo isso, Jesus coloca Pedro no divã e pergunta: tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas mais do que esses outros? Porque ele tinha confessado que amava a Deus de uma tal forma que jamais o negaria. Aí o Senhor vem com a sua psicologia divina, com o seu poder divino,
Fala, Pedro, tu me amas mesmo? Tu me amas mais do que esses outros? Será que tu me amas verdadeiramente, Pedro? Aí eu faço essa pergunta para a minha vida e para a tua vida. Será que eu amo Jesus mesmo? Será que os anos sentado no banco de uma igreja, eu não deixei esfriar algo? Será que eu estou amando Deus a tal ponto, dando respeito e reverência para Ele diariamente? Será que eu amo mesmo Jesus com a minha própria vida? Será que eu amo Jesus a tal ponto de deixar Ele direcionar e conduzir? E ele foi e disse para Pedro, tu me amas, Pedro? Será que as nossas causas, razões, ações, sonhos estão verdadeiramente honrando a Deus? Será que o meu dia a dia está realmente honrando a Deus? Será que a minha vida cristã está realmente honrando a Deus? Tu me amas? Tu me amas, Pedro? Será que eu estou verdadeiramente na igreja para crescer em graça e com a graça? Será que eu estou sendo discipulado até o arrebatamento para crescer com a graça e em graça? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Tu me amas mesmo, Pedro? Será que o meu amor por Jesus não está precisando de uns concertos? Será que o meu amor a Jesus não está precisando de um renovo? Será que o meu amor a Jesus não está precisando de algo novo? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Será que eu estou sendo uma ovelha nos padrões de Cristo? Tu me amas, Pedro? Então cuida, te fortalece, se prepara e apacenta minhas ovelhas. Que igreja linda. Jesus estava recuperando Pedro 3 vezes, porque ele havia negado a Jesus 3 vezes. Olha como ele é expert em cobrir, apagar e fortalecer nossas fraquezas. Olha como ele é poderoso para revitalizar, para renovar o que então me abatia, o que então me enfraquecia, o que então te enfraquece, ou que você não está tendo condições de viver a excelência que Deus pede. Ele estava ali recuperando Pedro com o seu poder. É o mesmo que está aqui hoje, igreja. É o mesmo que está aqui. E por último, o Senhor chama a atenção de Pedro em Mateus 16, 21 a 23. Quando Jesus prediz a sua morte e ressurreição, Jesus continua ensinando e mostrando a necessidade de todo o seu sofrimento. E Pedro chama Jesus à parte e começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de nenhum modo te acontecerá. Aí o Senhor, arreda-te, Satanás. Pedro não estava possesso. Pedro estava influenciado. E o Senhor repreendeu Satanás. Eu aprendo uma grande lição nisso aqui, igreja. Posso ser influenciada por Satanás? Posso. Posso ser enganada por Satanás? Posso. Posso receber seus enganos? Posso. Jesus diz, arreda-te, Satanás. Eu imagino aquele culto de Pedro, ele deve ter saído arrasado. Deve ter sido arrasado naquele culto. Jesus humilhou? Não. Jesus acabou com o seu discípulo? Não. Jesus repreendeu o mal sobre o seu discípulo. O perigo, igreja, que se eu não buscar a Deus e não me fortalecer, eu não consigo entender o mal sobre a minha vida. Eu não consigo entender as ameaças sobre a minha vida. Eu não consigo entender os enganos sobre a minha vida. Porque somente a comunhão, a oração, a busca, a entrega faz com que ele não tenha nenhum acesso a você. No sentido de fazer você expor o plano que ele queria. E o Senhor já conhecia, era o mesmo que tentava Jesus no deserto. Arreda-te, Satanás. Tu és, para mim, pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Pedra de tropeço ou escândalo. Impedindo o crescimento, impedindo o avanço, impedindo o derramar na sua vida, impedindo o crescimento na igreja, impedindo o plano de Jesus, impedindo.
Será que Deus encontra na minha vida algum impedimento para que o reino de Deus desenvolva e cresça? Será que Deus encontra na minha vida brechas e impedimento para que o bom andamento do reino de Deus se derrame no meio de nós? O Senhor dá uma palavra tremenda para Pedro. Eu não estou aqui, não estou vendo o relógio, eu não estou com o relógio. Mas, tranquilo, eu peço que a igreja fique de pé, por favor. Para finalizarmos daqui a pouco. Já chamo o grupo de louvor, por favor. Por favor. Se tiver teclado, que o tecladista possa tocar para o Senhor. Por favor. Igreja, olha para cá. Mas Pedro se recuperou e entendeu e continuou a ser usado por Deus. Pedro passou a vigiar a soberba. Pedro passou a vigiar os enganos, os ataques. Pedro passou a ser quem Deus queria que ele fosse. Deus quer encher a tua vida. Deus quer encher a minha vida. Mas Ele quer encontrar um coração de discípulo. Não um coração que reclama, mas um coração que faz. Não um coração que rema contra, mas um coração que rema a favor. Não um coração que põe erro em tudo, no sentido do bom andamento, enquanto deve ser o acerto para o bom andamento. E Pedro foi cheio do Espírito. O discípulo, com tantas lutas, deixou o rei purificar. Eu imagino Cristo olhando para Pedro. Meu trabalho não foi em vão. O teu chamado não foi em vão. O tempo de treinamento não foi à toa. Eu imagino Pedro ministrando. A Bíblia diz que várias pessoas se convertiam. Cumpriu-se na vida de Pedro. Eu vos farei pescadores de homens. É tempo de avivamento, igreja. É tempo de derramamento, igreja. É tempo de nos colocarmos na postura de discípulos. É tempo de se encher do Espírito. É tempo de ser renovado no Espírito. É tempo de ser batizado no Espírito. É tempo de se encher de Cristo. Levanta tuas mãos, igreja. A tua igreja, a menina dos teus olhos. Pai, que continuamos a caminhar, sendo trabalhados. Que continuamos a caminhar sendo purificados. Que continuamos a caminhar em santidade. Que continuamos a caminhar em consertar rotas. Que continuamos a caminhar em fazer acertos contigo. Que continuamos a caminhar para que Satanás não tenha proveito, não tenha espaço em nossas vidas. Aí acontece o que aconteceu com Pedro. E foi batizado. E se encheu. E curou coxos. E repreendeu o mal e o engano. E se encheu do Espírito Santo de Deus. Vai, Deus, afastando todo o mal. Vai tirando todo o mal. Vai repreendendo todo o mal, Pai. Para preparar o discípulo a ser cheio, a ser cheio, a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus, queremos acordar te amando, queremos dormir te amando, queremos acordar com a tua palavra, queremos dormir com a tua palavra, queremos acordar orando, queremos dormir orando, queremos ser a geração cheia do teu Espírito.
abençoe a tua igreja, Pai. E continua se derramando, porque aqueles que querem, aqueles que deixam o caminho ser consertado, esses se encherão dos planos, dos propósitos e do poder de Deus. Deus abençoe nossas vidas. Deus abençoe nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Os olhos do Senhor